Aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Top 10 dos maiores, melhores bancos do Brasil, segundo a Forbes. Pois é, não é nem segundo ao Vinícius, é a Forbes. E eu quero saber se tu concorda ou não com essa lista, tá? Eu vou explicar tudo, os indicadores que eles utilizam e tudo, e essa pesquisa tem todo ano. Então, se tu tens medo de algum banquinho, ai meu Deus, esse banco vai falir ou não, dá uma olhada nessa listinha e tira tuas dúvidas, porque o Forbes não pisa errado. Para ele colocar o nome, a assinatura embaixo, é sinal que ele pesquisou. Então, vamos dar uma olhada quais são os 10 melhores bancos do Brasil. Vamos lá então, vou colocar a telinha do meu celular e vamos ver direto do site da Forbes. Telinha aí, site da Forbes, vamos lá. Para criar a 8ª lista anual de clientes foram ouvidos de outubro a novembro de 2025. Olha só, pesquisa e responder as perguntas no nível de satisfação. Então, como é que entrou os critérios para a Forbes identificar qual é? Confiabilidade, confiança na estabilidade financeira do banco. Então, primeiro índice top. Nós temos pelo Banco Central o índice de Basileia, que também é um índice de confiabilidade. E o que é esse índice de Basileia? Se o banco entregar 1.000, ele tem que ter no mínimo 11% desse valor, R$ 111 em caixa, para ele poder entregar 1.000. Então o índice de Basileia, quanto maior for o índice de Basileia, melhor a saúde financeira. Vamos supor, imagina o Nubank entregando 1.000 e tendo R$ 300 de índice de Basileia, seria 30%. Nenhum banco chegou nesse patamar, tá? Mas seria o ideal. Top, mas não. Então, confiabilidade, o primeiro requisito. Termos e condições, seria as taxas e serviços. Atendimento ao cliente, tempo de espera, capacidade de funcionário de resolver os problemas. Nós tivemos no Banco Inter, no final do ano, no site do Bacen, o maior índice de reclamação foi do Banco Inter, cara. Então, assim, ó, de repente não seja isso um ponto final. É isso que eu quero dizer com vocês. Mas já me comenta aqui, deixa agora aqui nos comentários, antes de passar ali, que daqui a pouco eu já vou te falar qual é o top 1, qual é o banco que tu acha sem ver a continuação do vídeo. Coloca aqui nos comentários, só para ver se tu vai acertar ou não. Coloca aqui, ó. Ah, eu acho o Bradescão da Massa. Coloca. Isso aqui vai te surpreender, essa lista. Coloca aqui. Qual o banco que tu acha? Vou te dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Serviços digitais sobre facilidade de uso de ferramenta online. Ah, Vinícius, mas aí já falasse muita coisa. Não. Serviços digitais hoje, em todo dia. O Banco do Brasil, por exemplo, para mim, é o melhor aplicativo digital que a gente tem no mercado. Então a gente não pode dizer que seria só o Banco do Brasil. Qualidade de assessoria financeira. Aí, então, ó, de acordo com os serviços digitais oferecidos ao atendimento ao cliente foram considerados os aspectos mais importantes pelos clientes. Vamos ver a lista. Vamos lá, vamos. Ó, os 10 melhores. Primeiro, o roxinho da massa. Pois é. Gente, a gente não pode mais achar. Eu vou até levantar a lista toda aqui, ó. A gente não pode mais achar que a Nubank não é um banco. Ela já está migrando para banco, já é gigante. E nesse requisito da Forbes, o melhor banco do Brasil é a Nubank. Olha que bizarro. O segundo é o Banco Inter. Ah, não. Banco Inter. Não em estrutura, em ROI, em sei lá o que tu quer falar. Não. Eu tô falando sobre os requisitos de clientes, falando ó, sobre confiabilidade, termos e condições, que é as taxas e tarifas, atendimento ao cliente, serviços digitais e qualidade. A Forbes indica o Inter como o segundo. E eu te falei que essa lista, de repente, tu não concordaria. Terceiro, Itaú da Massa. O Itaú tem amargando. Inclusive, o Itaú virou um dos bancos que injeta dinheiro no Nubank porque está comprando ações. O Itaú. Então o Itaú acredita mais na Nubank que muita gente aí. Bradescão da Massa é o quarto, cara. O Bradescão é o melhor ali da massa, apelo popular. Todo mundo curte Bradescão. Eu também gosto do Bradescão, mas eu concordo que esse ano que vem, isso aqui foi de 2025, 2026 o Bradescão vai cair nessa lista. Ah, vai.
Quinto, Banco BTG Pactual, o banco que eu tenho conta, que eu hoje praticamente utilizo com... É o meu segundo banco, meu primeiro investimento, que eu só coloco lá, tirei tudo da Rico. Então assim, ó, pra mim, essa lista tava interessante. Sexto, Sicredi. E aqui é uma coisa que essa lista é diferente de tudo que eu considero altamente relevante. É uma lista excêntrica. Sicredi, o sexto banco. Eu já venho falando para vocês, ó, há um bom tempo do Sicredi. Eu acho que eu sou dos youtubers que mais falava, parei de falar do Sicredi porque eu parei de usar, mas mais falava do Sicredi sobre a satisfação que eu tinha em ser correntista Sicredi. E hoje eu percebo isso. O Sicredi na sexta lista dos melhores bancos pela Forbes. Muito interessante. 7. Banco C6. Vou te dizer assim, ó, forçou. Forçou. C6 Bank aqui no 7. De repente, atendimento. É que assim, ó, a gente não tá falando em crédito, né, gente? Que aí o C6 Bank é sair dessa lista. A gente tá falando sobre estrutura. O C6 Bank tá na frente do Santander. O Santo. Santander. Eu ia botar ele lá no. Cara, eu ia botar ele em quarto, Bradescão em quinto, e assim, e até tirava esse C6 Bank, cara. Mas, como é a Forbes, eu tenho que assinar embaixo. Nono, Banco Nordeste do Brasil. Que forçado. Que forçado. Tudo bem. E 10 bancos Sofisa que vem crescendo bem no mercado, tá abrindo mais estruturalmente. Eu só não consigo considerar ele o meu banco, que ele já disse que só daqui a 60 dias vai me contar de novo com ele. Tô vendo pra ver que ele vai me entregar. Então, se a gente parar pra pensar, não entrou nessa lista Banco do Brasil. Realmente, o Banco do Brasil, para atendimento, ele é péssimo. Caixa Econômica Federal, nem podemos falar em Caixa Econômica Federal, não estão nessa lista. E a lista é confiabilidade, taxas, atendimento ao cliente, serviços digitais e qualidade de assessoria financeira. Não entregam isso. Agora, tu me dizer que o C6 Bank entrega tudo isso? É. Mas aqui tá a Forbes, eu quero saber tu. O que tu acha? Ele tá dizendo aqui depois sobre lucros, tá? Que o Nubank registrou um lucro bruto no quarto trimestre de 10 bilhões, o Inter 330 milhões e o Itaú da Massa 12 bi. Impressionante. São bancos realmente estruturados. Mas comenta aí o que tu acha dessa listinha da Forbes amada. E se tu chegou até aqui porque tu gostou do vídeo, gostei. Então deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu.